Bom, bom dia de novo para todo mundo, tá? Eu acho que essa aula dá pouca gente, porque vocês têm a opção de assistir a aula gravada da outra turma também, né? Mas enfim, se eu fosse vocês, se fosse assistir a aula gravada, eu assistiria da segunda aula, tá? Dessa turma aqui, porque quando eu dou a aula a segunda vez, ela sai um pouquinho melhor sempre. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, como que a gente faz para dimensionar os eletrodutos. Nas duas aulas passadas eu falei como que a gente faz para dimensionar os condutores, né? A bitola dos condutores e a escolha do tipo de condutor, tipo de isolação, enfim. E eu apresentei dois métodos, né, que a gente utiliza para dimensionar os condutores, a ampacidade e a queda de tensão. E hoje eu vou falar para vocês como que a gente faz para dimensionar os eletrodutos, né, que são os caminhos por onde vão passar os condutores. E antes de falar como é que a gente dimensiona, só vou falar aqui dos tipos de eletrodutos, né? Que são muitos tipos diferentes que a gente pode utilizar, só para vocês terem conhecimento disso. Bom, o mais comum, né? É o nosso famoso conduíte, esse primeiro aqui, o amarelão, que é um eletroduto de PVC flexível que a gente utiliza normalmente ele embutido em alvenaria, né? Dentro da parede. E a gente pode ter também outros tipos de eletroduto flexível, tá? Com material isolante igual o PVC ou não. A gente pode ter esse de PVC que é um pouquinho diferente aqui, é, é mais robusto um pouco, tá? Tem um que eu não coloquei aqui que é igualzinho esse amarelo, só que ele é laranja. Ele é igualzinho, só muda a cor e as características isolantes dele são um pouquinho melhores, tá? Ele é um pouquinho mais eficiente. E sempre que a gente projetar um laranja, ele vai dar uma bitola um pouco menor do que o amarelo, em situações mais extremas. Mas aí tem o laranja também, não difere muito. Bom, e além do material isolante, a gente pode ter um eletroduto metálico também, tá? Ele pode ser metálico, não tem problema nenhum. Aqui tem um eletroduto metálico flexível. Não é muito comum da gente ver, mas existe o metálico flexível, tá? O metálico é mais comum da gente ver eletroduto rígido, tá? Bom, e aqui estão exemplos também de eletrodutos rígidos. O metálico, né, que é esse cilindro metálico aqui, ou de PVC rígido também, que normalmente é preto, tá? E o próprio nome já diz, eles são rígidos, né? Eles não dobram. E em algumas situações é mais indicado a gente utilizar o eletroduto rígido, principalmente quando ele não está embutido, principalmente quando ele está aparente, tá? Porque o eletroduto flexível, se ele ficar aparente, ele está sujeito ali a, a sofrer contato, né, com alguma coisa, e acabar amassando, acabar quebrando. Ele é mais frágil. O flexível já foi feito para ser instalado e embutido, tá? Se for para ficar aparente, é melhor o rígido porque ele tem uma resistência mecânica maior. Também porque conduíte amarelo aparecendo fica bastante feio, né? Se for para ficar aparecendo o metálico ou o PVC rígido aqui, fica esteticamente fica mais bonito assim a instalação. Inclusive tem instalações aí que fica com os eletrodutos aparentes, né? Metálico e tal, que dá um tom aí de fábrica abandonada que fica bem legal, tá? Bom, e esses eletrodutos rígidos, eles podem ser rosqueáveis ou podem ser soldáveis, tá? As conexões deles aqui com curvas ou com caixas de passagem, esses aqui do exemplo são rosqueáveis, tá? E a gente precisa de alguns elementos para conectar os dois, que são as luvas, é, os joelhos, né, as curvas, podem ser diferentes. Aqui tem uma de 90 e uma de 180, que não é muito utilizada, tem de 45 também a curva. A gente não consegue dobrar, né, então a gente tem que ter essas curvas se a gente quiser virar, né, o caminho aí do nosso eletroduto. E tem aqui as abraçadeiras também, quando a gente quer fixar eles na parede ou em qualquer superfície aí que a gente quiser fixar o nosso eletroduto, a gente pode utilizar a abraçadeira, tá? Bom, e a escolha do tipo de eletroduto é do projetista, tá? É do que achar mais conveniente. O rígido ele é mais caro, tá? Do que o flexível, então, principalmente em instalação residencial, mais comum é a gente utilizar o flexível, o amarelo, o nosso conduíte, mas quando ele fica aparente, a gente pode escolher aqui o metálico ou o PVC rígido, que os dois funcionam muito bem, tá? O metálico, ele é condutor, tá? Ele é de aço, não é um bom condutor como o cobre ou alumínio, tá? Ele pode ser de alumínio também, mas
ele não é isolante, tá? E eu vou falar aqui melhor por que que a gente utiliza condutor metálico em alguns pontos da instalação. Primeiro porque ele é mais barato do que o isolado, tá? E, bom, isso aí é muito determinante em algumas partes da obra, tá? Na entrada de serviço, nos postes, aqueles postes, não o poste da rua, tá? O poste metálico, normalmente a gente tem na entrada da casa, na entrada do prédio, os condutores passam por ali, ele funciona como um eletroduto metálico, aquele poste, e a continuidade ali, a entrada de serviço pode se dar aqui num eletroduto metálico que não tem problema nenhum. Bom, a gente tem outros tipos também de dutos, tá? Que são aqui os exemplos, as calhas, essa terceira aqui, as bandejas, onde fica aberto aqui, né? Os condutores passam, é mais comum em fábrica, em lojas, galpões, onde não tem teto, né? Não tem como você embutir no teto os fios, aí ficam as bandejas ali, quando é muita quantidade de cabo também passando, é mais interessante você passar em bandeja, porque senão vai dar um eletroduto enorme, ou então vários eletrodutos, então melhor passar na bandeja. Ambiente industrial é muito comum se utilizar isso aqui, né? Prateleiras, bandeja e prateleira é basicamente a mesma coisa. Canaleta, que é essa segunda aqui, que é um acabamento, né, para quem quer passar os cabos, não quer quebrar a parede, principalmente quando está ampliando uma instalação, você quer botar algumas tomadas a mais em casa e não quer quebrar a parede para isso, tá? A canaleta é uma opção. As escadas são agrupamentos aqui de bandejas, tá? É só uma maneira diferente de dispor. E gancho de fixação, que é a gente simplesmente fixar o condutor na superfície através de um gancho de fixação, também é uma opção, sem usar duto nenhum, ele só vai ficar pendurado. Bom, então vocês estão vendo, são diversas as opções, tá? Eu peguei algumas fotos aqui de instalações aparentes, onde os dutos ficam aparentes, tá? O de alvenaria, só se quebrar a parede que dá para ver, mas vocês conseguem imaginar aí como que fica embutido na parede, tá? Mas aqui só um exemplo aqui de eletroduto metálico, tá? Aparente aqui nessa casa. As calhas também aparentes aqui no teto, se eu não quiser embutir no teto, né? Isso aqui ficar aparente também. Loja é muito comum a gente ver a iluminação das lojas, que são em galpões, assim, dessa forma. As canaletas, como eu falei, se a gente não quiser quebrar a parede para esticar uma instalação, ou às vezes são paredes de gesso, né? A gente, no escritório, que tem uma paredinha de gesso fininha para separar salas, separar as áreas do escritório, a gente quer tomadas nessas paredes, não tem como embutir numa parede de gesso, aí acabam utilizando essas canaletas aqui para instalar tomadas, interruptores e afins. E aqui as bandejas, tá? Bandeja, escada, escada seria as prateleiras, são nomes dados a isso aqui, cada parte aqui seria mais específico, falar de cada um, mas no fundo são essas bandejas que vão suportar os cabos, tá? Que vocês estão vendo uma grande quantidade de cabos passando por essa instalação. Isso é mais comum em indústria, né? Indústria e grandes comércios aí, grandes lojas que tem, que vão passar também cabos de comunicação junto aqui, tá? E esse grande volume de cabos acaba demandando essas bandejas. Bom, mas vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente faz para dimensionar os eletrodutos, tá? Os eletrodutos circulares, que são os mais comuns aí, os que a gente pode usar embutido ou aparente, tá? Mas que são os mais comuns. As bandejas, se ela suportar ali a força mecânica, né, o peso dos cabos, você pode instalar ali sem problema nenhum, como é aberto, né? Não tem muito o que projetar, é só aguentar o peso mesmo e pronto. Agora, os eletrodutos fechados, né, os caminhos fechados, onde a gente passa condutor, aí sim é importante projetar. Se o projeto for mal feito, a gente pode acabar com tentando passar cabo demais no eletroduto, porque a gente está usando um muito fino, e a gente tem que projetar para não entupir de cabo nosso eletroduto. Bom, e a norma aqui, a nossa querida NBR 5410, ela dá algumas recomendações para a gente projetar esses eletrodutos, tá? As recomendações para a gente passar condutores no mesmo eletroduto são 4 aqui, tem que atender
a 4 condições simultaneamente, tá? As 4 têm que ser atendidas, não é uma das 4, não, tem que ser todas elas. Bom, a primeira é que todos os circuitos que estiverem passando nesse eletroduto têm que sair do mesmo dispositivo geral de proteção, do mesmo disjuntor geral, tá? Ou seja, só se for da mesma instalação. Num prédio, por exemplo, se eu tiver lá os quadros de medição todos juntos na entrada do prédio, tá? Eu quero subir com o cabo que vai do quadro de medição para o quadro de distribuição que fica dentro de cada apartamento, eu não posso subir com os condutores todos no mesmo eletroduto, não, tá? Porque eles vão sair de um disjuntor geral diferente, tá? Cada um vai sair de um quadro de medição, então tem que ser um eletroduto para cada um, tá? A norma sugere isso aí. E então, se forem todos da mesma instalação, tiverem se originando do mesmo disjuntor geral, a gente pode passar no mesmo eletroduto. Isso aí, creio que não vai ser um problema aqui para os casos que a gente vai analisar, tá? Principalmente para instalações residenciais menores, não, isso aí não pega muito, não. As seções nominais, a letra B aqui, as seções nominais dos condutores de fase devem estar contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados consecutivos, tá? Lá na tabela da NBR 5410, onde a gente tem as seções dos condutores, a gente tem aqueles valores padrão, né? 1,5, 2,5 milímetro quadrado, 4, 6, por aí vai. A gente tem que estar, todos os condutores têm que estar no intervalo de 3 valores desses consecutivos. Quando eu fizer um exemplo aqui, vai ficar mais claro, tá? Bom, mas se passar um valor também, e não tem problema passar um valor se for 2 cabos assim, tá? O problema é querer mandar um monte de cabo lá e aí vai dar problema, mas, bom, é o que a norma sugere, né? É bom seguir. A letra C e D podia ser uma letra só aqui, tá? Mas a norma fala que todos os condutores têm que suportar a mesma temperatura máxima e tem que ter isolação para mais alta tensão presente dentro do eletroduto. Bom, isso aí, se todos os cabos forem de PVC ou todos os cabos forem de XLPE, você atende aqui a letra C e D, tá? É só a isolação ser a mesma para esses cabos. Se eu tentar misturar um cabo PVC com cabo XLPE, aí eu já não estou atendendo aqui a letra C e D, tá? Eu posso passar cabos que têm a mesma isolação por dentro do mesmo eletroduto. Então é só usar cabos com a mesma isolação que eu estou atendendo aqui a letra C e D, não tem erro nenhum. A norma permite também passar condutores, juntar condutores no mesmo eletroduto, se esses condutores forem do circuito de força, comando ou sinalização de um mesmo equipamento. Isso aqui já vai para onde tem motores, né? Se a gente tiver um quadro para acionar motores, aí todas essas regras aqui não importam, tá? Se eu não tiver 3 valores consecutivos, se não for a mesma isolação, não importa. Se os cabos forem todos do mesmo motor ou sei lá, do mesmo equipamento, pode ser um equipamento para aquecimento também. Enfim, se for tudo do mesmo equipamento, eu posso passar tudo no mesmo eletroduto, não tem problema nenhum, tá? Então, se tiver uma instalação específica para um equipamento, passo tudo por ele e não tem erro. Bom, e tem algumas outras recomendações aqui também. Só devem ser instalados condutores isolados dentro do eletroduto, tá? Sejam eles unipolares ou multipolares. Tem só uma exceção, tá? Para eu poder instalar um cabo nu dentro do eletroduto, que é o cabo terra. Se eu tiver um cabo de proteção ligado à malha de terra, eu posso instalar um condutor nu dentro do eletroduto. Principalmente se o eletroduto for metálico, se eu instalar um condutor de terra nu, é até bom. Por quê? Porque o condutor vai encostar nesse eletroduto metálico e eu vou aterrar o meu eletroduto, tá? Porque ele vai ficar no mesmo potencial da terra, já que o cabo está aterrado, vai encostar e eu vou aterrar o meu eletroduto. Isso é muito bom, tá? Porque vai evitar de pessoas tomarem choque nesse eletroduto metálico. Então, se for um cabo de proteção conectado à terra, eu posso instalar condutor nu dentro desse eletroduto. É a única exceção aí. O resto tem que ser tudo isolado, tá? A não ser que eu tiver um condutor só passando dentro do eletroduto, tá? Aí
eu tenho, se o eletroduto não for metálico, eu posso passar esse condutor nu também, tá? Mas se for metálico, eu não vou passar um condutor de fase não, porque senão não vai ficar bom não. Mas enfim, é tudo para evitar aí a passagem de corrente para o eletroduto. E no caso aqui, a última recomendação, no caso de cabos multipolares, aqueles cabos que a gente tem veias, né, no cabo, um cabo com 3, 4 veias, só podem ser instalados condutores no mesmo circuito. Tá? Eu não posso pegar um cabo, por exemplo, multipolar com 4 veias e passar uma fase e um neutro de um circuito e uma fase e um neutro de outro circuito. Não pode, tá? Tem que ser tudo no mesmo circuito. Se eu quiser passar é, uma fase e um neutro no mesmo cabo multipolar, tem que ser um com 2 veias para um circuito e outro cabo multipolar com 2 veias. Eu não posso misturar isso aí no mesmo cabo, não. Tá? Isso aí é, não, é inadmissível aqui no projeto de instalações. Mas eu já falei para vocês em aulas passadas, e o mais comum de se utilizar esse cabo multipolar, né, quando for utilizado, é na entrada de serviço ou quando tem um equipamento muito grande, né, que tem uma corrente alta, a gente utiliza isso aí. Mas aí, como é a entrada, tanto a entrada de serviço como um equipamento específico, é um circuito só, né, é um equipamento só que a gente está alimentando, ou no caso da entrada de serviço, eu estou alimentando a instalação inteira, o cabo que está chegando, então não corre esse risco, né, de eu misturar mais de um circuito aqui. Mas só colocando aí a recomendação da norma. Bom, e para a gente projetar os eletrodutos, a gente vai seguir essa recomendação aqui para evitar dificuldade na hora de instalar os condutores. A gente pode instalar ou retirar os condutores do eletroduto com facilidade, seguindo aqui essas recomendações da norma. Bom, e a gente tem que olhar aqui para a taxa máxima de ocupação do eletroduto. Tá? Se eu olhar para a seção transversal, eu tenho uma área lá, eu tenho uma circunferência. Se eu tiver um condutor só, eu posso ocupar 53% dessa área interna ali do eletroduto, tá? Da seção transversal dele, ou da bitola. Se eu tiver dois condutores, eu posso ocupar 31% dessa área, tá? E se eu tiver três ou mais condutores, eu posso ocupar 40% dessa área. Eu não posso ultrapassar esses valores aqui. Bom, por que que no caso de dois condutores é menor aqui o valor do que para três ou mais condutores? É para não ficar um eletroduto no limite, tá? Onde eu vou ficar com um condutor em cima do outro, encostando no duto, e aquilo vai ficar apertado também. Então é para dar uma folga para eu conseguir fazer a passagem dos cabos dentro desse eletroduto. É para sobrar espaço mesmo. Então, por isso que tem esses limites aqui. Tem uma recomendação que eu vou voltar a falar dela mais para frente, tá? Mas quanto ao comprimento máximo dos trechos entre uma caixa de passagem e outra, tá? Se for na parte interna da instalação, eu tenho um limite de 15 metros. Se for na parte externa, 30 metros. Se eu exceder esse limite aqui, eu tenho que colocar uma caixa de passagem no meio do caminho, tá? Mesmo que não tiver nada nessa caixa, não tiver tomada, não tiver interruptor, mesmo que não tiver nada, for uma caixa vazia, eu tenho que colocar ali, eu não posso ultrapassar esse limite. E se eu tiver curvas de 90 graus nesse trecho do eletroduto, eu tenho que subtrair 3 metros para cada curva de 90 graus, esses limites de 15 e 30, respectivamente, tá? Então, mas eu vou fazer um exemplo disso aqui mais para frente, aí vocês vão entender melhor como que a gente aplica aqui essa recomendação aqui do comprimento. Por enquanto, a gente vai focar aqui na recomendação da área da seção transversal, da área que a gente está ocupando no eletroduto com esses três valores aqui. Bom, para a gente saber a área que a gente vai ocupar, a gente tem que saber a área de cada condutor, tá? E a gente especifica, quando a gente especifica o condutor, igual a gente viu nas aulas passadas, como que a gente dimensiona a bitola do condutor, da parte condutor. Aqui eu quero saber a bitola do cabo, tá? Juntando o condutor e a isolação. O condutor de cobre fica ali no meio, tá? Estou tentando desenhar a seção circular aqui. E a isolação vai ficar em volta, tá? Eu vou ter uma parte isolante aqui em volta do meu condutor e o condutor mesmo vai ficar só aqui no meio, tá? Essa parte azul aqui seria o PVC do meu cabo. Bom, por exemplo aqui, tá? Um cabo de 2,5 milímetros quadrado.
essa área, 2,5 milímetros quadrados, é só a parte de cobre, é só o condutor. O cabo ainda tem isolação, tem que contar ali a área ocupada pela isolação também, para eu saber a área ocupada por esse cabo, a área total ocupada por ele. Bom, alguns fabricantes aí, eles podem até dar essa área total do condutor, tá? Ou melhor, a área total do cabo, considerando a isolação, mas o mais comum nas tabelas aí de fabricantes é ele dar isso aqui, ó, o diâmetro nominal externo, tá? O diâmetro do cabo, considerando tanto o condutor quanto a isolação. Bom, e a gente sabe um pouquinho de matemática aí, se a gente souber o diâmetro de uma circunferência, a gente consegue calcular a área dela, né? Como é que calcula a área de uma circunferência? Πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. E se a gente conhece o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Então, é só dividir esse valor aqui. No caso desse aqui do exemplo, 3,4, vou dividir por 2, vou ter o raio ao quadrado vezes π. E assim eu tenho a área total ocupada pelo meu condutor. Bom, se eu tiver 5 condutores, eu multiplico essa área por 5. Se eu tiver 10 condutores, multiplico essa área por 10. Essa é a área que cada condutor ocupa, tá? Se eu tiver condutores com bitolas diferentes, eu vou calcular a área ocupada por cada bitola e multiplicar pela quantidade de cabos de cada bitola dessa aí, tá? E assim eu vou saber a área ocupada por todos os meus cabos dentro do eletroduto. E é, eu tenho que ocupar uma porcentagem máxima dentro do meu eletroduto. Sabendo aqui a quantidade de cabos, a área que eles ocupam, eu posso determinar qual que é o eletroduto que tem uma área que vai satisfazer o que a norma fala. Bom, aí eu tenho que saber a área da seção interna do meu eletroduto, tá? E nas tabelas de fabricante a gente tem também diâmetro, tá? O fabricante ele podia dar a área direta, né? Mas ele não faz isso, ele dá o diâmetro, porque é muito difícil lá no Excel e colocar uma coluna dependente da outra e ele acaba não fazendo lá. Todos os fabricantes fazem isso, tá? Eles devem fazer para zoar mesmo quem que está projetando aqui os eletrodutos, mas é isso aí. Bom, se você for essa tabela aqui não é do fabricante não, tá? Essa aqui eu montei só fazendo um servicinho aí que o fabricante poderia fazer, mas ele dá aqui o diâmetro externo e o diâmetro interno e a espessura também do eletroduto, né? No caso aqui, o diâmetro externo vai ser o interno mais 2 vezes a espessura. Mas, para a gente aqui, o que importa é o diâmetro interno. Por quê? Eu quero saber a área interna, dela eu posso ocupar tantos por cento, dependendo da quantidade de cabos que a gente tem. O mais comum aqui, o caso mais comum vai ser ter mais de 3 cabos, né? Dificilmente a gente vai ter menos de 3 cabos no nosso eletroduto. Então, para esse caso aqui, a gente pode ocupar até 40% da área interna desse eletroduto. Bom, para calcular a área interna, diâmetro interno, tá? Aí, bom, eu calculei a área interna aqui e esse valor que está na coluna aqui, por exemplo, nessa última, 40% da área interna, dessa coluna aqui, 31%, da primeira, 53%, tá? Bom, se eu pego esse eletroduto aqui com um diâmetro externo de 16 milímetros, tá? E o interno de 11,7, que é o menor, e eu tenho mais de 3 cabos, eu posso ocupar até 43 milímetros quadrados de área, né? A soma das áreas dos meus cabos, que eu vou colocar dentro desse condutor, tem que dar até 43 milímetros quadrados. Se passar disso, eu tenho que usar um eletroduto maior. Bom, e eu vou olhar essa coluna aqui e vou escolher o valor logo acima da área total de condutores que eu mostrei aqui no slide anterior, tá? Bom, essa tabela aqui vale para o condutor de PVC flexível amarelo, tá? Peguei lá da Tigre, de um catálogo deles, tá? Mas vai ter uma tabela dessa para cada tipo de eletroduto, tá? Aqui tem a tabela para o eletroduto de PVC rígido, tá? Da Tigre também. E aqui ele também dá em polegada aqui a referência de rosca, tá? Que é o mais comum da gente comprar o eletroduto, chegar na loja e falar polegada. Tá? Se você chegar na loja e falar assim, eu quero
eletroduto de 20,8 milímetros. O vendedor não vai entender, tá? Você vai dar um nó na cabeça dele. Agora, se você chegar e falar assim, eu quero um eletroduto de meia polegada, aí rapidinho ele vai lá achar o eletroduto para você e vai te entregar, tá? Porque é o mais comum de se referir. Aí tem meia, 3/4 de polegada, 1 polegada, 1 1/4, por aí vai, tá? Bom, e aqui a tabela, o mesmo esquema, tá? 40% da área, a área que eu posso ocupar em cada um desses aqui, tá aqui nessa coluna. Se eu tiver menos de 3 condutores, né, eu tenho que olhar as colunas anteriores. Mas, enfim, eu posso olhar essa coluna, se eu tiver mais de 3 cabos, vou pegar o valor logo acima da área ocupada pelos meus condutores, eu vou projetar o eletroduto corretamente, não vou ter problema na hora de instalar, não vou entupir ele de condutores, tá? Bom, vou mostrar um exemplo aqui para vocês para clarear essa ideia aí do projeto, né, do eletroduto. Bom, aqui ó, entre uma caixa de passagem e outra, a gente tem 3 circuitos. O circuito 1, eu tenho 3 cabos, tá? 2 fases e o terra, 4 milímetros quadrados. No circuito 2, eu tenho 5 cabos, tá? De 6 milímetros quadrados. E no circuito 3, tem só fase neutro, 2,5 milímetros quadrados para esses 2 cabos aqui do circuito 3. Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho 5 cabos de 6, 3 de 4 milímetros e 2 de 2,5. Eu vou calcular a área ocupada por cada um desses 3 tipos de cabo. Vou multiplicar por 3 a área do primeiro, vou multiplicar por 5 a área do segundo e vou multiplicar por 2 a área do terceiro, tá? Para isso eu tenho que olhar na tabela aqui dos condutores, tá? Isso aqui é só atendendo ali os critérios da norma, tá? São todos do mesmo, saem todos do mesmo dispositivo geral, tá no intervalo de 3 consecutivos aqui, tá? 2,5, 4 e 6. Acabei riscando 10 aqui, mas enfim. E todos são de PVC, tá? Então atendendo essa restrição aqui, tudo bem. A gente vem para a tabela aqui. Bom, o diâmetro externo de 2,5 é 3,4 milímetros. O de 4 milímetros quadrados é 4 milímetros. E o de 6, 4,5. Bom, a gente pega esses valores aqui, tá? São os diâmetros externos e calcula a área ocupada por cada condutor desse aqui. Vai ser aqui, né, nessa ordem aqui do menor para o maior, 9,1, 12,6 e 15,9 milímetros quadrados, tá? Bom, eu tenho 2 cabos de 2,5, então 2 vezes 9,1. Eu tenho 3 cabos de 4 milímetros, 3 vezes 2,6. E tenho 5 cabos de 6 milímetros do circuito 2, 5 vezes 15,9. Fazendo essa soma ponderada aqui, a área total ocupada pelos cabos desses 3 circuitos aí é 135 milímetros quadrados. É com esse valor aqui que eu vou lá para a tabela do eletroduto para escolher meu eletroduto, tá? E o exercício pediu para a gente projetar eletroduto rígido, tá? De PVC rígido. Aquele preto, peguei aqui a tabela do PVC rígido, então. Bom, tenho bem mais que 3 cabos aqui passando meu eletroduto, né? Então, última coluna aqui. O valor é 135,5 milímetros quadrados, tá? Se eu olhar aqui na coluna, na última coluna, qual que é o primeiro valor aqui não me serve, eu ultrapassei ele. O segundo valor está acima, tá logo acima do 135, então é ele que eu vou usar, ó, tá? Então, para passar todos esses cabos aí, eletroduto de 3/4 de polegada, tá? Então, projetado aí o eletroduto de 3/4 de polegada para passar todos esses cabos que a gente precisa, tá? Gente, o eletroduto, vocês vão ver que quando forem poucos cabos, né, principalmente instalação residencial, sempre vai dar a bitola mínima, tá? Porque a bitola mínima já dá para colocar bastante cabo dentro dela, tá? Essas bitolas maiores aqui são para situações bem extremas mesmo, que numa residência aí, normal mesmo vai ser até um de 3/4 aqui, em área externa, dependendo de 1 polegada, mas aí vai ser para passar cabo bem, bem grosso mesmo, tá? Mas enfim, a tabela tem disponível eletrodutos de vários tamanhos diferentes aqui, vai depender da área ocupada pelos cabos, tá? Gente, qualquer dúvida aí, perguntem. Bom, para fechar aqui então, vou falar
sobre os critérios que a gente tem para colocar caixa de passagem, né, entre os eletrodutos. Numa instalação residencial, a gente acaba colocando caixa de passagem para tudo que é lado. Por quê? Porque a tomada, o interruptor, a lâmpada, tudo isso aí já é uma caixa de passagem, tá? Então é muito difícil eu ter um trecho muito grande dentro de uma residência, porque eu tenho muito dispositivo aí que eu tenho que distribuir. Agora, se eu vou pensar numa área externa, por exemplo, se eu tenho uma casa com uma área de churrasco que fica no fundo do terreno, tá? E eu tenho que esticar um cabo da casa até essa área de churrasco, e isso aí dá, sei lá, 15 metros, 20 metros, aí isso aí já começa a ser problemático, tá? Numa loja, onde eu, sei lá, eu tenho um restaurante que tem uma área na frente, assim, que eu tenho que esticar, o quadro de distribuição fica no fundo da loja, e eu tenho que chegar na varanda, assim, onde é que ficam as mesas, se for um restaurante, para isso aí dar uma metragem muito grande, tá? Indústria também, se eu tiver galpões aí que eu tenho que comunicar um com o outro, e situações aqui que eu tenho essa distância muito grande, eu posso cair aqui no limite de um eletroduto, né, que eu tenho, que eu posso utilizar sem uma caixa de passagem no meio, e eu tenho os limites que eu falei, que são 15 metros para ambiente interno e 30 para ambiente externo. Se eu tiver curvas de 90 graus, eu tenho que ponderar isso aí. Mas tem situações que não dá para eu colocar uma caixa de passagem no meio. E a norma fala o que a gente tem que fazer nessas situações também, tá? Bom, o primeiro ponto aqui é aquele, eu só repeti aqui o anterior, tá? É o limite de 15 metros para ambiente interno, 30 metros para ambiente externo, e para cada curva de 90 graus que eu tiver no meio do caminho, eu tenho que subtrair 3 metros desses dois limites aqui, o 15 e o 30, tá? Então, isso aqui eu só repeti. Bom, a segunda recomendação aqui se não for possível eu colocar uma caixa de passagem no meio, eu tiver que passar esse eletroduto sem caixa de passagem no meio, eu posso ultrapassar esse limite? Posso, tá? Mas para cada 6 metros que eu ultrapassar o meu limite, eu vou aumentar a bitola do eletroduto para uma seção logo acima, lá na tabela, tá? Por exemplo, a gente projetou o eletroduto de 3/4 de polegada, tá? Se eu ultrapassar 6 metros do limite de comprimento dele e não colocar uma caixa de passagem, eu tenho que pegar um logo acima, que é o de 1 polegada, tá? Então, cada 6 metros que eu ultrapassar o limite, eu aumento o meu eletroduto, tá? A norma permite fazer isso aí. Bom, e quantidade de curvas que a gente pode ter também entre uma caixa de passagem e outra. No máximo, 3 curvas de 90 graus ou equivalente aqui, 270 graus. Se eu tiver curva de 45 no meio, eu posso ir somando, tá, esses graus aí das curvas, e o máximo que eu posso ter é 270, tá? Se eu tiver mais que 270, eu tenho que colocar uma caixa de passagem no meio do caminho. Aí, nem aumentando a bitola do eletroduto, eu não posso ter mais que 3 curvas de 90, tá? Então, se tiver mais de 3 curvas de 90, tem que reprojetar, tem que colocar uma caixa de passagem no meio. Porque isso aí, gente, dificulta muito a instalação, tá? Quando tem curva de 90, se eu tiver a 3 já fica difícil, tá? Se eu tiver 4, já era. Eu tenho que dar uma volta, né? Eu tenho que fazer um quadrado aí no meu cabo. Então, fica muito difícil, a norma fala para evitar. Bom, e as curvas, quando são originadas de dobramento do eletroduto, sem uso de acessório específico, não deve resultar em redução das dimensões internas do eletroduto. Bom, essa é uma prática que eu não recomendo, tá? Se o eletroduto for rígido, tá? Se ele for flexível, dá para fazer uma curva com ele, né, pequena, sem utilizar nada. E essas curvas, né, se não for um trecho reto, se tiver uma barriga, por exemplo, isso aí a gente não conta, tá? Essas curvas não contam, isso aí a gente deixa para lá, não precisa contar isso aí, que não tem problema nenhum. Agora, eletroduto rígido, isso aqui não é cano d'água, não. Cano d'água o pessoal esquenta para dobrar o cano. Não faz isso com eletroduto de PVC rígido, não. Pelo amor de Deus, hein? Não vai esquentar ele para dobrar, não. Se tiver que fazer curva com eletroduto rígido, tem que usar a curva de 45, curva de 90, tá? Não
Não vai fazer isso aí com eletroduto rígido, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa de cano d'água. Aquele cano de PVC branco aí que o pessoal faz. Aqui não. Porque senão você vai perder as características isolantes do seu condutor, e a rigidez mecânica dele ao fazer isso também. Bom, mas os flexíveis, pensar no nosso conduíte amarelão lá, se eu fizer uma curvinha com ele assim, eu não preciso contar essa curvinha não, isso aí você pode deixar para lá. Bom, e recomendações para eu instalar a caixa de passagem. Quais pontos eu devo instalar a caixa de passagem? Sempre que tiver entrada ou saída de condutor na tubulação, tá? Eu tenho que ter uma caixa de passagem. Se eu estiver passando de um ambiente para o outro, por exemplo, tá? Agora, se estiver chegando um condutor nu e ele começar a ficar isolado num ponto, isso aí seria na entrada de serviço, se eu tiver condutor nu, que não é muito comum, ou sei lá, em ambiente industrial que a gente recebe cabos nus da rede de distribuição, tá? Aí é muito específico, tá? Isso aí não entra nessa norma aqui não. Eu tenho que ter bucha de passagem, que é um equipamento específico, e mufla terminal, também que eu não acabei não escrevendo aqui, mas que são equipamentos específicos para fazer conexão de cabos nus com cabos isolados, tá? Então, aí é uma norma mais específica para esse tipo de caso. Bom, mas sempre que tiver uma emenda ou derivação de fio, de condutor, eu tenho que ter uma caixa de passagem. Isso aqui cai num problema que muita gente errou aí nos estudos dirigidos para trás, que é o quê? Fazer uma emenda do fio dentro da parede, tá? Não pode fazer a emenda do fio dentro da parede. Por quê? Senão você vai ter que vir com a marreta, uma talhadeira, quebrar a parede, tá? Cortar o eletroduto para fazer a emenda do seu fio lá. Você não quer fazer isso, né? Pô, você é eletricista, você não é pedreiro, então você não vai querer quebrar a parede. Então, quando tiver emenda, quando eu quiser fazer emenda, bifurcar o meu cabo, tem que ter caixa de passagem. Eu vou fazer essa emenda e vou deixar ela dentro da caixa de passagem, tá? Por quê? Senão, é talhadeira e marreta. Então, não tem como, tá? Então, foi um erro aí que eu já tinha alertado vocês anteriormente aí na hora de desenhar na planta, tá? Mas aqui fica mais claro um pouquinho por que que não pode ter emenda de cabo dentro da parede. Bom, e se a gente quiser dividir a tubulação em trechos para não cair naqueles limites que eu falei anteriormente. A gente pode colocar caixa de passagem vazia, caixa de passagem sem nada, sem tomada, sem interruptor, sem nada, só para não ter um trecho muito grande, tá? Isso aí não tem problema nenhum, é recomendação da norma mesmo, tá? Bom, e por fim, as caixas de passagem têm que ficar em local de fácil acesso, tá? Não é bom ficar escondendo elas, não. Mas isso aí acaba acontecendo naturalmente, né? Se eu ponho uma tomada, ela tem que ficar no local de fácil acesso. Não vou esconder minha tomada. Bom, e para reforçar aqui as emendas do cabo. Mesmo que eu não tiver uma bifurcação do meu cabo, igual eu estou falando aqui, foi comum de ver aqui, ó, se eu tiver uma parede que faz uma curva, é, ah, estragou aqui o negócio. Se eu tiver uma parede aqui que faz uma curva, né, de 90 graus, eu chegar com um cabo aqui, e eu colocar uma emenda nele para bifurcar ele aqui dentro da parede. Aqui vai ter que meter a marreta para fazer essa emenda aqui, senão não tem como não. Essa emenda teria que ficar dentro da caixa de passagem. Mesmo que eu fizer uma curva à toa aqui, colocar um pedacinho de eletroduto a mais para ir e voltar assim, não pode fazer isso aqui, tá? Errado. Bom, e se eu tiver emenda no meu cabo, mesmo sem a bifurcação, se eu tiver só uma emenda assim e o cabo continuar sendo um cabo só, né? Essa emenda aqui, igual o rapaz está fazendo aqui num cabo bem grande, né? Para exemplificar, não enfia emenda de cabo dentro do eletroduto, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Isso aqui está aumentando e muito a área do seu cabo. E você não projetou o eletroduto para um cabo com uma área total cheio de fita isolante em volta, tá? Você projetou para um condutor liso. Então, não enfia emenda de cabo, não enfia fita isolante para dentro do eletroduto, que você vai ter problema. Principalmente se tiver curva de 90 graus, a fita isolante não dobra igual o cabo. Se tiver duas curvas de 90 graus, você não vai conseguir passar esse condutor com facilidade, tá? Aí vem
o pessoal aí mais experiente falar, não, passa. Se não passar, você manda detergente no cabo aí que ele escorrega lá dentro e passa. Não faz isso, evita. Passa o cabo liso e emenda só dentro da caixa de passagem, certo? Então, falei muito aí. Para fechar aqui a aula, vou mostrar para vocês como que a gente faz essa correção se a gente tiver curva de 90 graus no meio do caminho do eletroduto. Bom, aqui a gente tem duas caixas de passagem. Está saindo o eletroduto da caixa 1 para a caixa 2. Tem duas curvas de 90, tá? E uma curva de 45 aqui. E o total aqui está dando 12 metros de eletroduto. Tá? E tem dois circuitos passando. O primeiro tem 3 fases com 25 milímetros, um neutro com 25 e um terra com 16. Circuito 2, 3 fases de 50, neutro de 25, terra de 25. Eu tenho 3, 4, 5, 6 cabos de 25 milímetros, um de 16 e 3 de 50, tá? Bom, aqui tem um intermediário entre o 25 e o 50, que é o 35 milímetros. Então, eu não estou atendendo aquele critério de ter 3 bitolas consecutivas, tá? Porque eu teria o 35 no meio aqui. Só que eu tenho um cabo de 16 só, tá? Não é por causa desse cabo de 16 que eu vou deixar de passar tudo no mesmo eletroduto, tá? Então, tem um cabo de 16 atrapalhando aí, não vou deixar de passar no mesmo eletroduto por causa dele. Aí entra o bom senso, tá? Como é o cabo menor, ele não vai dar problema. O problema é se eu tivesse um cabo maior, tá? Mas o menor, ele não vai dar problema, não. Então vamos projetar esse eletroduto aqui. Primeiro, a gente vai projetar como se não tivessem as curvas. Vamos projetar normalmente. A gente calcula aqui a área ocupada por cada tipo de condutor, tá? O de 16, o de 25 e de 50, olhando para o diâmetro externo, cada um vai ocupar uma determinada área. Eu vou multiplicar essa área pela quantidade de cabos de cada bitola que eu tenho, tá? Um de 16, 6 de 25 e 3 de 50 milímetros. Eu tenho uma área total ocupada 731,5 milímetros quadrados. Aí eu vou lá na tabela do eletroduto, com esse valor aqui. Bom, eletroduto de PVC rígido, tá? Vem na tabela aqui o valor logo acima, na última coluna, é esse aqui, 875, é o valor logo acima dos 731,5, tá? Vai me dar um eletroduto de 2 polegadas, tá? O circuito tem cabos com a bitola grande, tá? Bastante, muitos cabos, acaba dando um eletroduto maior mesmo, tá? Esse exemplo aqui. Bom, mas aí projetei eletroduto de 2 polegadas, certo? Acabou o projeto? Não. Tá, por quê? Porque esse eletroduto aqui tem duas curvas de 90 graus e uma de 45. Então, eu posso fazer uma correção aqui, porque eu não tenho caixa de passagem no meio, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que verificar aqui, comprimento total do eletroduto, 12 metros. Tem duas curvas de 90 graus. A de 45 conta? Não, não vai contar, tá? Eu só tenho que considerar as de 90 graus aqui. Distância máxima que eu posso ter entre a caixa de passagem, as duas caixas de passagem, considerando as curvas. Bom, ambiente interno, 15 metros, tá? Só que eu tenho duas curvas de 90 graus, eu vou subtrair desses 15 metros 3 para cada curva, tá? Então, 15 menos 2 vezes 3, o comprimento máximo que eu poderia ter no meu eletroduto é 9 metros. Só que o meu eletroduto tem 12. Eu estou passando desse comprimento. E eu estou passando quanto? Estou passando 3 metros do comprimento máximo, né? Não posso colocar a caixa de passagem no meio. O que que a norma fala para mim? Eu tenho que aumentar a bitola do eletroduto em uma seção nominal para cada 6 metros ou fração que eu ultrapassar. Eu estou ultrapassando 3, né? Eu nem cheguei a 6 metros, então estou ultrapassando uma fração. É como se eu estivesse arredondando para cima, tá? Então, passei um pouquinho do limite, vou sobredimensionar o meu eletroduto. A gente tinha calculado 2 polegadas, a gente vai pegar um valor acima, tá? Vou voltar a tabela aqui, um valor acima, ó, 2,5 polegada, tá? Então, a gente usa o eletroduto uma bitola acima, porque a gente não pode colocar uma caixa de passagem no meio do caminho ali do nosso eletroduto, certo? Bom, então é isso aí. Dúvidas?
Pessoal, então,